E olha, mais imóveis com riscos, tá? Iminente de desabamento no bairro do Pinheiro foram demolidos hoje pela manhã. A Maria Maciel está ao vivo no local e vai trazer essas informações para a gente saber. Essas demolições foram hoje pela manhã, Maria. Boa tarde. Boa tarde, Wilson, novamente. Isso mesmo, essa demolição começou por volta aí das 9h30 da manhã. Dois edifícios, o Antares e também o edifício Olímpia, que ficam nas ruas aqui jornalista Augusto Vaz Filho e também na rua aqui do Coronel Mouzinho. Esses dois prédios, eram prédios de 4 andares, A gente vê que nesse momento já acabou a demolição, a máquina que estava aqui terminou essa parte, da demolição e agora vai ser feito esse outro trabalho, que é a retirada de todo esse material dos escombros, dos tijolos, o concreto, tudo isso que restou. Mais cedo eu estive aqui no início dessa demolição e a gente vê agora como é que foi esse início e falar um pouquinho também da história, daqui do Pinheiro. Vamos acompanhar. São 9h30 da manhã. O barulho da máquina quebra o silêncio e em poucos minutos parte do edifício vai ao chão. Para muitos são apenas paredes e blocos de concreto, mas para quem aqui viveu é parte de uma história que hoje vira pó. Nesta terça-feira foram demolidos os edifícios Antares e Olímpia, localizados no bairro do Pinheiro. As ruas Jornalista Augusto Vaz e Coronel Mouzinho foram interditadas para que a empresa contratada pela Braskem realizasse o serviço. A demolição acontece por conta dos riscos de desabamento. A gente está numa área em que existe uma movimentação, apresenta uma movimentação, a gente consegue visualizar essa movimentação aqui na área. O local já é de realocação desde o mapa versão 2, então desde junho de 2020, que foi solicitada a realocação dessa área aqui. Então é uma área que já deveria realmente estar desocupada há um tempo e agora devido à retirada a descaracterização dos imóveis, fragiliza mais e aí começa a ter a tendência de colapso dos imóveis. Cenas como essa de demolição devem se tornar cada vez mais comuns por aqui. Isso porque muitas edificações tiveram os danos estruturais agravados no período das chuvas, por conta de infiltrações, acúmulo de água. E nesse período agora, de muito sol e calor, esses problemas tendem a aumentar, aumentando também o risco de desabamentos. As demolições têm o objetivo de garantir a segurança de quem passa pelo local, já que as ruas continuam liberadas. No momento a gente está tratando das que estão com risco, que possa vir a colapsar. Então a gente hoje está se atendo a alguns imóveis que estão com a estrutura bem comprometida e observando e monitorando as outras áreas e sempre que necessário a gente solicita a demolição dessas áreas que estiverem com risco de queda. Chamam de edificações, mas cada uma dessas casas já foi o lar, o lugar de alguém, de uma família. A frase pichada no muro traduz bem o sentimento dos moradores nesse dia. Bom, essa demolição realmente não deixa de chamar a nossa atenção, É uma parte prática, é algo que pode ser rotineiro aí para quem está acostumado, mas assim a gente não deixa de lembrar da história dessas famílias, Nesse prédio aqui moravam centenas de famílias, inclusive um desses moradores, que era aqui do prédio Antares, ele esteve agora aqui bem pouquinho, Um pouquinho antes da gente chegar, olhando tudo isso e lembrando da história, ele falando que viu o pôr do sol, falando que ele ficava na varanda, observando. Então é realmente muito triste, As pessoas agora verem que realmente acabou, Colocou no chão e vão restar apenas as lembranças aqui do que as pessoas viveram. Quando a gente fala nessa questão das casas, que estão sendo demolidas, o que acontece? Até o coordenador da Defesa Civil esteve aqui no local e explicou o seguinte: essas casas, como a maioria, teve
portas arrancadas, janelas, muito material. Então a estrutura acaba ficando fragilizada. Então no período de chuva, muita água, né? Acabou então infiltrando e agora com o sol quente, né, o sol forte, essas paredes das casas, muros, elas acabam dilatando e aí muitas já começam a desabar, cair partes delas e é por isso que essas demolições vão se tornar constantes. Nesta quarta-feira, uma nova demolição está marcada. Serão então mais 3 residências que ficam localizadas na rua Santo Antônio, que também serão demolidas por conta do risco de desabamento, risco de colapso e por isso também serão demolidas. Eu volto com você, Wilson.